Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito de ação e reação. Existe uma lei da física que diz o seguinte: toda ação gera uma reação de igual força e valor e em sentido oposto. Aí você que está assistindo o vídeo deve perguntar: Beto, ficou maluco? O que é que física tem a ver com as nossas reflexões? Qual a importância que isso tem na minha vida? Tudo! A nossa vida é permeada de ação e reação, nós só não percebemos. Porque para nós vivermos, nós temos que agir ou reagir. Os mais bem-sucedidos, seja em que área for, são aqueles que agem. Todo o restante reage. Por isso que nós temos poucas pessoas que são verdadeiramente vencedoras. E quando eu falo vencedor, eu não estou falando de pessoas que alcançaram a fortuna material. Isso não é ser vencedor, isso é ajuntar dinheiro, ajuntar bens materiais. Isso não tem nada a ver com ser vencedor. Ser vencedor é uma outra categoria. São pessoas que vencem independente do dinheiro. Se nós... vou dar um pequeno exemplo. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha algum dinheiro? Não, não tinha. Dela não, a família dela, lá na Iugoslávia, tinha até um pouco de dinheirinho. Não era muito rica, era uma família remediada. Mas ela construiu uma obra de benemerência maravilhosa numa Índia, que ainda hoje é muito carente. Na época dela, lá nos anos 30 e 40, era muito mais, a miséria era muito grande. E ela conseguiu sem um tostão furado, pedindo e agindo, indo de encontro à dor alheia. Gandhi libertou a Índia, que pertencia à Inglaterra, não era um governo autônomo, sem disparar um tiro sequer e sem dinheiro, sem um tostão furado. Gandhi não tinha absolutamente, a família dele era uma família remediada, mas quando ele abraçou a causa dele, a família dele não botou dinheiro nenhum naquela brincadeira ali. E ele conseguiu, através da sua ação, da sua força de vontade, arrebanhar pessoas para que pudessem libertar a Índia sem dar um único tiro. Quando ele morreu, a herança dele era a roupa que ele estava vestindo, uma cabra que ele tinha, que era o que ele ordenhava essa cabra de manhã e fazia uma coalhada, que era o que ele comia, só, única e exclusivamente. Então o que ele tinha era a roupa e a cabra, mais nada. E ele não deixou de fazer o que tinha que ser feito. Agora o nosso exemplo maior, Jesus. Que tipo de posse Jesus tinha material? Nenhuma. Ele era filho de um pai carpinteiro e uma mãe dona de casa. Não tinha dinheiro nenhum. E olha, o que ele nos trouxe, nos traz e ainda nos trará, sem dinheiro nenhum. Por quê? Por que eu usei esses três exemplos? E Jesus é o exemplo maior. Porque eles agiram, não ficaram reagindo a tudo que vinha à volta deles. Eles agiram, eles foram de encontro ao sonho, ao desejo, à vontade. Eles não tiveram medo das consequências. O que é que nos impede de agir? É o medo das consequências. Nós ficamos ponderando tanto, e ponderamos, e ponderamos, e ponderamos, que ficamos só na ponderação. Não agimos, ficamos só reagindo. Vocês estão vendo como a lei da física, toda ação gera uma reação de igual força e valor e em sentido oposto, tem a ver com a nossa vida? E quando é que as coisas agem em sentido oposto a nós? Quando nós só reagimos. Quando nós vemos as necessidades, seja lá de quem for, e não agimos. Em algum momento, as necessidades daquelas pessoas chegam até nós. Em algum momento, tudo aquilo que eu ignoro volta para mim, é como se fosse um bumerangue. Eu jogo, ele volta. Nós vemos hoje uma violência descabida. Por que existe tanta violência no mundo? Alguma consequência existe. Existe muita desigualdade social. Quem tem muito, em detrimento da maioria que quase não tem nada. E quem tem não quer abrir mão do que tem. E cada vez mais tem, e cada vez mais tem, e cada vez mais tem. Eu estava lendo esses dias o número de bilionários que existem no mundo com essa pandemia aumentou. Por quê? Porque as pessoas se aproveitaram
de uma desgraça, que é uma doença que mata milhões de pessoas, para ganhar muito dinheiro. E por que isso ocorre? Porque nós só reagimos, nós não tomamos a rédea da nossa vida, nós não tomamos a rédea das nossas ações. Ninguém vai sair por aí matando ninguém, ninguém vai sair por aí agredindo ninguém, mas nós temos que ter consciência do nosso papel na sociedade. É assim que nós agimos. Se nós sabemos das necessidades das outras pessoas, ninguém precisa me dizer, eu preciso ajudar alguém. Eu vou lá e ajudo, independente do que seja. Se eu frequento uma religião e as pessoas não querem visitar um asilo, não querem visitar onde tem crianças, eu vou por conta própria. Eu não preciso esperar por ninguém. Isso é agir. Se eu vejo uma pessoa passando alguma necessidade, se eu posso ajudar, por que eu vou ficar esperando as outras pessoas ajudarem para depois eu falar, poxa vida, eu também podia ter ajudado? Já é tarde. Porque a pessoa que tem fome, ela tem fome ali naquela hora, ela não tem fome amanhã, depois ou quando eu tiver com vontade. Se a pessoa tem sede, ela tem sede ali naquela hora. Enfim, as necessidades das pessoas são ali para aquele momento. Então, queridos e queridas, ação e reação permeia a nossa vida. Quem nós somos nesse concerto? Nós somos aqueles que agimos, que temos a rédea da nossa vida, ou somos aqueles que só reagimos, que fazemos como aqueles que gritaram Barrabás quando Jesus estava para ser crucificado, que se deixaram levar pelos homens do Sinédrio que infiltraram pessoas no meio da turba para incitá-la a gritar Barrabás? Nós somos essas pessoas ou somos aqueles que ficamos com Jesus até o último suspiro de Jesus aqui na terra? É isso que nós temos que entender. Se nós só reagimos, nós vamos ter que aguentar as consequências. Se nós agimos, aí sim nós vamos ter a nossa consciência tranquila e cada vez mais nós vamos influenciar outras pessoas a também serem agentes da sua própria vida. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.